Damos graças a Deus por mais uma vez podermos estar diante da Sua Palavra, neste dia, dia do Senhor, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas e estarmos nos alimentando dessa palavra para podermos prosseguir nesta nova semana. O texto para a nossa meditação desta nova semana está em Lucas capítulo 9, versos 57 a 62, e ele assim nos diz: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos. Pai, diante da Tua palavra estamos, pedimos a orientação do Senhor para as nossas vidas nesta hora. Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Instrui-nos com a Tua palavra, nos alimenta, Senhor, dela para fortalecer a nossa vida espiritual. Te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse texto traz um profundo ensinamento de Jesus que está ligado às duas mensagens anteriores. Quando nós observamos aqui, 3 homens poderiam ter se tornado discípulos de Jesus, mas eles não preenchiam os requisitos estabelecidos pelo chamado de Jesus para as suas vidas. Nesta passagem, Jesus deixa bem claro para nós que é necessário superarmos os obstáculos que encontramos na vida para poder seguir o nosso Mestre. A vida cristã, meus queridos, exige muita perseverança, muita determinação da nossa parte. As coisas não são tão fáceis quanto às vezes se aparenta. Surgem em nossas vidas lutas, e essas lutas vêm de todos os lados, e essa é a natureza da vida cristã. Jesus mesmo foi bem claro quando ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Era isso que Jesus estava querendo trazer. Por quê? Porque existem muitas incompatibilidades entre o cristão e o mundo, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, entre o reino de Deus e o reino dos homens. E Jesus afirma que, através destes versículos e nos anteriores, o quanto é difícil segui-lo de forma plena, né? Deixando tudo para trás mesmo, desfazendo-se de tudo, pegando a sua cruz e o seguindo, a cruz da renúncia. Né? Essa renúncia que é algo difícil às vezes na vida das pessoas. Não é fácil, meus queridos, ser seguidor de Jesus Cristo, ser o seu discípulo, ser o seu companheiro nesse momento aqui na face da terra. Ele conosco e nós com ele. Muitos vão fugir dos valores que Deus estabeleceu com relação a ser cidadão do seu reino. Muitos vão fugir da vontade de Deus, mesmo sabendo, conhecendo qual é a melhor, que ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para as nossas vidas. E muitos vão fugir do caminho de Deus, que é o único caminho, qual Jesus fala que nos leva à vida eterna. Observando o que o texto quer falar para nós, nós vemos aqui 3 homens e 3 atitudes através desses homens. O primeiro homem se prontifica a seguir Jesus. Ele era fervoroso, ele era acalorado, ele era entusiasta. O problema foi que ele não se deu conta do alto preço a pagar por essa decisão. Logo, olhando para o texto, nós vamos ver aqui que ele provou de seu entusiasmo, que era baseado apenas no calor do momento, só naquele momento mesmo, algo que não seria forte o suficiente para sustentar essa caminhada, para prosseguir avante nessa decisão.
na amplitude da batalha que viria à frente e que ele teria de enfrentar ao tornar-se um seguidor de Jesus. Jesus informa aos seus discípulos que ele não tinha sequer conforto de uma casa comum para ele poder estar, diferente do restante do povo. Dessa forma, Jesus está ressaltando que segui-lo implicaria em renúncia, em deixar coisas para trás, de alguns confortos, de alguns prazeres terrenos, algo que é válido para nós em nossos dias, se queremos seguir Jesus no seu chamado em nossas vidas. O segundo homem colocou a responsabilidade familiar antes de Jesus. A preocupação com a casa dele era a pedra no caminho desse homem. Está nesse verso 57 que nós lemos. Esse indivíduo, ele era o quê? Lento, ele era pensativo, ele analisava todo o custo da condição de ser discípulo de Jesus. Naqueles tempos, meus queridos, a pureza cultural era considerada muito importante no círculo judaico. O problema do homem nesse texto é que ele não priorizou o que era correto. Desse modo, não compreendeu também a urgência em tomar uma atitude quando Jesus o chamou. O terceiro homem, nesse texto aqui, até se ofereceu para ser discípulo, mas ele era hesitante. Ele ficou em cima do muro, até que ele se dispôs a ir até Jesus. Tinha essa disposição, mas hesitou quando? Quando olhou para as coisas que teria que deixar para trás. Lembra-se da mulher de Ló. No entanto, Jesus deixou bem claro que a condição para segui-lo é não permitir que os empecilhos interfiram na nossa obediência a Ele. O uso da expressão olhar para trás aqui é aquela mesma que Jesus chama a nossa atenção quando ele lembra da mulher de Ló. Esta observação serve para aviso de que aquele que vai até Jesus deve estar preparado para permanecer com ele. Coisas vão ter que ser deixadas para trás. Coisas vão ter que ser deixadas para segundo plano. Porque o que olha para trás não está dando importância à tarefa que tem para cumprir quando Jesus o chama para segui-lo. Na melhor hipótese, não passa de um cristão morno. E lembra que Apocalipse fala sobre aquele que é morno, não é nem quente nem frio. E Jesus olha e diz, estou pronto a vomitar. Porque isso dá enjoo no olhar de Cristo para a vida dessa pessoa. Meus queridos, estas lições são muito valiosas para nós neste momento. Para aqueles que aspiram à condição de serem discípulos de Jesus Cristo, aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Lucas 9, verso 61. Este foi um pedido parecido com o que Eliseu fez a Elias. Se nós olharmos no texto em 1 Reis, capítulo 19, verso 19 e 20, e Elias o concedeu, diferentemente. A atitude de Eliseu gerou a expressão dar as costas para o seu lar, não de forma pejorativa, o que significava romper com todos os laços do seu passado. Não questões familiares, não questões sanguíneas, mas romper os laços que possa prendê-lo no seu passado, para poder prosseguir adiante do chamado que Deus tem na sua vida. Hoje em dia falamos muito e ouvimos muitas pregações, muitos púlpitos falando de restituição, de ser vencedor, que Deus vai dar o melhor, que Deus vai dar-nos isto, que Deus vai dar-nos aquilo. Na verdade, isso foi influenciado por nós. Porque o ser humano sempre está querendo algo para si. Porém, quando Deus nos chama, nós não queremos
dispor. Nós não queremos deixar para trás. Nós não queremos pôr a mão no arado sem olhar para trás. É isso que Jesus está falando, e isso não é digno do chamado dele na vida cristã. Porque Jesus disse que o valor do reino está oculto. Quem verdadeiramente descobre Jesus, sabe por que o segue. E deve segui-lo até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, diz o livro do Apocalipse. Quem decide colocar a mão no arado, sabe que não será fácil. E nesta passagem, Jesus não ilude ninguém. Jesus nos ensina algo muito importante, sim. Quem coloca a mão no arado, não olha para trás. A pergunta para nós refletirmos nessa semana, que prosseguiremos esse texto na próxima semana, é esta: o que Jesus queria nos dizer com isso? O que Jesus está dizendo para você que está me ouvindo? O que Jesus está querendo das nossas vidas como igreja nesses tempos? O que Jesus queria dizer com isso? Reflita e dá a tua resposta ao Senhor. Oremos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Vem, Senhor, toma conta das nossas vidas. O Senhor nos chamou cada um pelo seu nome, diz a sua palavra. Logo, todos nós temos um chamado diante de ti. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor abra os nossos olhos, olhos espirituais, olhos da fé, para que nós compreendamos tudo aquilo que pode estar sendo empecilho, que deveria ficar para trás e que nós não abrimos mão para seguir a ti, Pai. Um capricho, algo que nós queremos para o prazer da nossa carne. E às vezes isso nos faz o que? Tirar os nossos pés do teu reino, da eternidade contigo. Pai, abre os nossos olhos da fé, ensina-nos o que nós devemos fazer para viver a tua grande vontade na nossa vida. E podermos, Senhor, como Jesus Cristo aqui na terra fez, faça-se a tua vontade. Seja essa a nossa expressão diante de ti. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar sempre buscando a palavra de Deus como orientação para nós, orando uns pelos outros, porque essa é a ordem de Deus para nós. Que estejam orando aí pela minha vida, assim como eu estarei orando pela sua vida também, né, para que nós possamos prosseguir avante. Forte abraço desse irmão em Cristo. Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.